jetzt stoppen alle. Tod in Trot. Trot in Tauro. Boa tarde para vocês, minhas amigas, meus amigos. Nós convidamos vocês agora para mais um debate aqui, passar essa tarde gostosa com a gente, falando das coisas do Senhor e das coisas do coração também. Boa tarde, Claudinha. Boa tarde. Você soube que das últimas vezes a gente quase fez um forfé aqui pela sua falta. Pois né? é, fiquei sabendo, uma pena que eu não consegui foi assistir, mas eu soube, sim. É, né? Tudo bom, Dora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Adriana. E você, Karine? Tudo ótimo. Karine já estava aqui, já começou de onda hoje, né, Karine? Eu não sei, Tinha não. que pôr ela para cantar agora, para todo mundo ver. Não, eu vou espetáculo. Eu vou guardar isso rock para ainda os por cima. meninos. Como é que chama o que o Caio está pedindo para mandar os vídeos? Eu VVTV. Eu vou guardar para esses momentos. Nossa, esse nome vai ser ótimo, porque aí todo mundo vai assistir mesmo. Vai vai ter famosa. como fugir. Esperem. Vocês não perdem por esperar. Isso mesmo. Então, Dorinha, o que temos? A gente tem a cartinha da Marina, Adriana, que ela mandou uma carta enorme. contando Marina, uma olha, um história. beijo grande para você, tô com muita saudade. Nunca sei para onde que eu retorno, que eu te escrevo, mas eu quero dizer que eu leio todas as suas aventuras no hospital e são ótimas. Essa última São lindas. me encorajou demais, assim. né? Eu particularmente achei fantástica a sua experiência com esse rapaz, porque me trouxe um pouco de volta a Londrina, onde eu tive essa oportunidade de trabalhar com vários acamados e várias situações em hospital. Mas a situação desse rapaz era violenta, ímpar. né? É uma coisa assim que nunca nem tinha passado pela minha cabeça alguém numa Você situação acompanhar assim. alguém tão impotente do jeito Não, desse e jeito. o que Deus tem feito na vida dele, né? É um renascer, E eu como acho ela mencionou. que é assim, uma grande bênção e uma sorte de quem está perto dela, porque ela bota tudo para cima. Foi Né? uma... Com ela, você parece que está caminhando no meio da artilharia pesada no Vietnã. E a Quer Marina, dizer, ou vai ou vai. Não a pode Marina ficar sugeriu criar um Facebook para o debate. Né? Desde que ela cuide do Facebook para divulgar. Filha, você E sabe que eu se não ela, entendo disso. ela pode Pra fazer, mim, mas ela pode Facebook- fazer isso e colocar Mas os se ela se textos dispôs, dela. Ela a pode gente colocar pode pensar esses nisso. Pra textos. mim, the book is on the table, entendeu? Pois é, mas ela pode colocar os textos lá e as pessoas The podem Facebook ler is on the diretamente. table. The Facebook is on the table. Pronto, né? Que as pessoas vão se divertir também com os textos dela, assim como fez bem para você. A gente vai conversar off Debate. off câmeras e a gente te dá um feedback nisso. Pronto. Mas Falou. eu gostei da ideia. Tem os pró-Facebooks e os against, mas hoje a gente tem muito mais prós do que contras, porque a gente tem visto como o Senhor pode usar isso a favor dele, né? Claro. Então, a gente vai conversar com a nossa carro-chefe. Eu não vou nem olhar para ninguém para não ser partidária, entendeu? Já sendo. Mas eu realmente fui muito abençoada com a sua cartinha e continue com esse humor, né? Com essa O bom disposição. humor dela é uma A coisa Marina impressionante, tem né? muito texto para criança, ela escreve muita história para criança. Uma hora dessa, ela publica um livrinho aí de histórias para criança. Ela leva jeito. Que bom. É. Mas vamos lá. Então, E a gente tem 2 e-mails do Dutra, que ele A gente mandou também quer agradecendo agradecer, né? pelo programa. E na semana passada ele assistiu também o programa e mandou outro e-mail, Adriana. Você viu, né? Dutra, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua gentileza, pelo companheirismo de estar sempre com a gente aqui. Nós agradecemos de coração os seus elogios carinhosos. Obrigada. Ok. Agora eu vou ler para vocês a cartinha da Cláudia. Ela está pedindo ajuda para nós. E ela diz assim: gostaria de pedir oração a vocês.
Sou evangélica desde que nasci. Sou casada há 9 anos e tenho um filho de 7 anos. Minha mãe mora comigo e já há algum tempo venho sofrendo no meu casamento as interferências da minha mãe em minha relação com meu esposo. Porém, nos últimos meses, após um tratamento de saúde, qual tive que retirar alguns remédios que estava tomando... A gente não quer, desculpa, Pode. a gente não quer interferir, porque nada na vida é como a gente planejou, gostaria que... Não é aí tudo, nem tudo é ideal na vida da gente. Então, a gente não pode querer simplesmente dar o pitaco de fazer com que cada vida chegue perto do ideal. Então, o ideal é que cada um tenha a sua casa. Agora, eu já vivi em diversas fases da vida, muitos acoplamentos assim com família, com familiares, tendo familiar, ora na casa de família, ora tendo família na minha casa. Mas a gente sabe que não é o ideal, mas por causa disso também não precisa fazer uma guerra, né? E para que a guerra não seja estabelecida, os limites têm que ser bem postos. Porque uma coisa é a pessoa morar com você, a outra coisa é o esposo ficar incomodado com tanta interferência materna. Então, tem que saber separar o morar junto da interferência. É delicado? É delicado, mas é possível se a pessoa tem a disposição de colocar os limites nas horas certas. E eu aconselho a todo mundo que ponha esse limite logo, porque às vezes as pessoas não são educadas no espaçamento dos outros, e você tira por você mesmo e pensa que elas são. E depois de algum jeito, isso fica confuso na cabeça da pessoa, e a própria intimidade do morar junto passa para uma outra intimidade que eles não podem ultrapassar essa fronteira de jeito nenhum, que é dar pitaco na vida do outro. E mãe, sendo mãe, acho que ainda Sendo mãe é o duplo valor da letra. Né? pesa um pouco mais. E mãe dela, assim, querer, né, ajudar, achar que isso é, ou controlar, porque é mãe e tem alguma coisa na mente dela já. Então tem que saber fazer muito, E é com difícil. muita delicadeza E mesmo. tem um outro detalhe também, que a gente não sabe se a mãe que mora na casa dela com o esposo ou se ela o que casal mora na casa da mãe. Que também é uma outra diferença e a coisa fica mais É complicada. porque aqui a até, gente entende, minha mãe mora comigo, deve ser na casa parece que é na casa dela. dela. Agora, de qualquer maneira, mesmo quando a pessoa está na casa dos pais, a gente tem que estabelecer isso também. O mesmo Porque não é limite. porque a gente está na casa dos pais que Claro. os pais podem interferir. Você não pode querer tirar a rotina ou mexer naquela maneira de viver dos pais, porque a casa é dos deles. pais. Agora, você também não pode deixar que os pais interfiram na sua vida pessoal, que não tem nada a ver com Mesmo a teto. bondade de deixar você morar lá por algum tempo. Então, isso aí tem que ser estabelecido. Tem muita gente que fica cheio de dedos em separar essa questão, né? É verdade. Mas aqui não é possível essa coisa de interferência na minha relação com meu esposo. Que isso? Não pode. Então, passei a me sentir mulher. Voltei a sentir emoções na área sexual que eu não estava Depois do sentindo. tratamento de saúde. né? E ela perdeu peso. Uhum. Ela fala também aqui, acho que eu comi aqui, não apareceu nesse e-mail aqui. Passei a me sentir mulher, voltei a sentir emoções na área sexual que eu não estava sentindo mais já há algum tempo. Só que neste período, um homem casado continuou a me cantar como sempre fez. Só que eu não resisti e passei a ter um caso com ele. Estou me sentindo péssima, pois apesar de não gostar muito no que se refere ao carnal, sei que não é o que Deus tem para mim e nem para o meu esposo. Só que o meu casamento está em crise. De repente, estou confusa em relação ao meu casamento. Tinha que estar, né? Não tem Como outro não, jeito. É A engraçado. confusão é só no envolvimento dela. O interessante que você vai vendo a sequência. Ela diz que começou a tomar uns remédios, foi isso? Parou de tomar. Parou né? de tomar. Parou de tomar. Aí Isso essa deu- informação não tem aqui, que ela emagreceu. Ela perdeu peso. Né? Ela perdeu peso. Melhorou a libido, deve ter melhorado a libido, A autoestima, com certeza. né? Porque essa área é muito maior na cabeça do que no hormônio Com propriamente certeza. dito.
Então, ela se sentindo melhor com ela mesma, ela ficou mais disposta a se expor a essa coisa. Agora, você vê, Corajosa até, né? e isso é que mora o perigo. Porque as mulheres que estão com esse casamento morno e que depois ou começam a fazer um tratamento de uma dieta, um tratamento de beleza ou qualquer coisa, e que tem que tomar muito cuidado para não misturar alhos com bugalhos, porque a nossa natureza é caidaça. Né? Tombada. Totalmente caída. E aí você está naquele rame-rame do casamento e a mulher já se sente. Quer dizer, por que, que a libido dela não aumentou em direção ao marido? Com certeza, por que não? É porque... É lá- porque, É ótimo, né? porque, É porque é ótimo. é porque o mundo o é Senhor- caído, senhora. O Senhor Deus disse para Caim, né? O teu desejo será contra ti, a te cumpre dominá-lo. E não é fácil. Os desejos nunca querem a verdade, não querem a Como diz vida. um amigo querem. meu, o espírito está disposto, a carne é fraca e a vergonha é pouca. Esse a vergonha é pouco é bem assumido, né? Ou seja, eu não quero controlar os desejos. Porque antes, realmente, essa questão da. Não, do e depois emagrecer a é desculpa que a muito- pessoa vai se dando é o seguinte: poxa, eu estava morna tanto tempo nessa área, agora eu estou ficando normal. Então, pelo amor de Deus, eu tenho direito de aproveitar essa minha área que estava morta. Afinal de contas, vai ver que eu estava doente. Aí, de repente, E não aí, foi o de marido que repente, veio, veio um outro para Não, mas fazer o interessante elogio. É que esse outro já estava. Já fazia, mas não fazia efeito. Só que ela se achava feia. Ah, eu não tenho coragem de gorda. Talvez Você vê. não, mas assim, Ou- ela não nem ela- se nem enxergasse, Exato. percebesse esse tipo de Exato. coisa, não estava preocupada. Mas de repente ela fica bonitona, né? A libido melhora. E o marido, sei lá, mal olhou, mal viu, mal falou, vem alguém e fala, você não sabe o que, que É porque pode alguma acontecer. coisa mudou com ela, mas né? nada mudou então Com com o o Com marido. o marido, É. ele não teve o olhar para a mudança dela. Exato, De repente nem esse ela outro dirigiu que a libido antes dela ao marido. Agora porque pensa. se ela tivesse dirigido, É o que eu- o marido talvez Esse pudesse outro se animar. fazia Não, talvez elogio. ele nem mudou a frequência Cacá. ou a atenção. Com certeza que já, não. que já Karine, exista. o cara de fora olhava para ela feia, gorda, sem libido. Imagina. Virou tudo, ele continua olhando para ela feia. Não, bonita, com libido. Então, assim, tem uma diferença, assim, muito grande. De repente, o olhar dela foi para ele por conta disso. Poxa, quem tá do meu lado não tá me vendo, o cara tá lá fora. Me vê. A maioria Quando eu dos não tô casos bem, é quando assim eu que tô bem, acontece, né? continua me vendo. A gente tem muitos Entre aspas, relatos né? Porque a gente disso. também Tem- não sabe o quanto a ele estava receita não- querendo ver. A receita não é tão diferente, né? É. Então, Bom, ela continua assim: de repente estou confusa em relação ao meu casamento. Meu marido é muito fechado. Já conversei com ele várias vezes sobre o nosso relacionamento, sobre o que temos de mudar, mas nada muda. Ele é completamente diferente de mim. Porém, o homem que venho tendo relações não é nada confiável. Lógico, ele é casado. Se fosse, ele não teria É. entrado nessa. É altamente doido por sexo e quer cada vez mais experiências fortes nessa parte. enquanto ele tiver uma cobaia, minha filha. Vai enquanto experimentar tiver a tudo. Cobaia, vai experimentando isso naquilo e aquilo nisso. Ele quer, Não tem mãos a medir. claro, quer inclusive que eu vá com ele em uma casa noturna. Isso tem Olha me aí. incomodado. Ah, tem, incomodado. É, porque ele acha. Enquanto Óbvio. ele quisesse só Mas ela. pelo amor de Deus, você tá vendo que o camarada que tá fazendo ela, tá fazendo um laboratóriozinho. Quem se deixa, quem se propõe a isso, meu filho, não há mãos a medir de tantas propostas que virão. Com certeza. Mãos, a pessoa você tá sendo. Ele de fora tem essa necessidade Colégio. aflorada. Ele de Colégio. fora tem essa necessidade aflorada. Ela Aham. dá espaço, ele vai procurar onde? A Onde corrente- tem A espaço. correnteza leva para a Pois cachoeira, é. né? Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo, que deixa ela péssima. É, Isso é uma graças a bênção, Deus. deixar É péssima. verdade. A pessoa tá péssima num negócio desse, é porque tá bom. É, Que bom, né? né? Se ela não tivesse péssima, aí estaria tudo ruim. é. Isso, ela Mas, nem teria poxa, eu tô escrito feliz pra e gente. Exato. Nem teria escrito para nós, Exato. né? Então, graças a Deus, né? Por esse Deus que não abandona a gente. Isso tem me incomodado, afinal entrei em um barco super furado, com um homem que só pensa em sexo, fala nisso o tempo todo. Pior do que aquele que seria o meu fim da picada hoje, daquele menino que eu não sei o nome direito, que é vulgo, Scretelli, Cara, Scretini. Ele é, assim, qualquer coisa Scretini, que fez o navio Aham, afundar porque estava ali querendo se mostrar para namorar e passar bem pertinho do O comandante do navio, que É, afundou o na Itália. comandante. Tá bom.
Então, ela diz assim, eu entrei em um barco super furado com um homem que só pensa em sexo, fala nisso o tempo todo, e Ela eu... vai falar com ela de quê? Da bolsa de valores? E eu, por sua vez, ou seja, eu, por minha vez, Como romantizei toda mulher romantizou. uma relação que só existe na cabeça dela. cabeça dela. É, verdade. Exatamente. Não tenho uma pessoa que eu possa me abrir de verdade, por isso estou entrando em desespero. Quero sair disso tudo e, ao mesmo tempo, sinto-me fraca para romper com ele. Falo com ele através de e-mails. É porque, exatamente, ontem até eu estava falando isso com a Cacau, ela estava lembrando de uma moça também que escreveu e ela não se via fora daquela situação porque ela se gostava Na situação. na situação É. e ela não sabia como é que ela ia Ilusória, né? fazer, Ela pensava que mesmo gostava sabendo do ilusória, rapaz, né? Na Mas verdade, ela sentia saudade dela Dela sentindo na aquilo, relação. aquelas coisas. que é uma coisa né? que de repente ela não tem com o marido. Então, É. para ela deve ser É muito aquela difícil fantasia abrir mão. criada, né? Ela não está fantasiando uma relação, ela está fantasiando, acho que a situação em si que ela não vive, O bem-estar da situação, né? entendeu? O bem-estar agora da virou situação. um mal-estar, né? Essa coisa. Porque agora ela não se sente bem, porque ela viu que não. Mas mesmo é assim ela, não que ela larga quer. o osso. É, Esse tipo de osso é exatamente. envenenado. Bom, Então. aí ela continua aqui, né? Falo com ele através de e-mails, onde tudo começou, por mensagens de celular e encontros semanais. Porém, tenho entrado neste site, no site do Caio, onde tenho lido mensagens do pastor Caio, ouvido alguns programas da VMVTV, o que tem ainda me ajudado a voltar para Jesus e Graças encontrar a a Deus. esperança de que eu posso sair dessa e voltar a ser uma bênção. Sempre fui líder na igreja e nos lugares onde estou. Nunca na minha vida admiti mentiras, adultérios e traições. E hoje encontro-me numa situação horrível. Sei o que Deus tem para nós, porém não estou em uma fase boa em meu casamento. Somado a tudo isso, estamos em uma grande crise financeira. Sinto vazio. É um negócio que sempre vem junto. É. Né? Um buraco, né? Um abismo chama o Uma coisa outro. que vai puxar, exato. É. A palavra diz isso. Mas é como se a mulher visse o homem como árvore mesmo. Uma vez o Caio pregou sobre isso. A mulher precisa de uma segunda unção para ver a pessoa não como usufruto, né? Aquele que é o provedor, é aquele que é o homem que vai te fazer o elogio, que vai te falar no pé de ouvido, que vai... Então, na hora em que essa coisa fica fraca, na hora que o homem não consegue ser o provedor, a mulher não consegue enxergar o homem como ele mesmo, que ficou ali, que está apenas passando por uma circunstância ruim Tal na qual vida. Mas como aí, de ela repente, mistura tudo na cabeça e fala, já não me serve mais. Ele não presta para mais nada. A nossa diferença é enorme. Agora, se ele tivesse ali provendo tudo para ela e ela se sentindo aquela mulher Provida. bem, né? Satisfeita, né? Satisfeita, como é que estaria a situação agora dela? Ela não estaria pensando em jogar a água, o neném, a barata, tudo junto, fora. Isso é uma coisa a avaliar, porque quando entra essa questão financeira, é engraçado como as mulheres ficam tão abaladas. Né? Difícil mesmo. Sinto um vazio ao pensar em romper com essa relação tão dicotômica em que me encontro. Na verdade, sempre fui uma Sinto um pessoa... vazio. Vai para onde? Vai ficar com Com a mesmice de aquela sempre, coisa que não- xoxa dela com o marido, que ela também deixou ficar xoxa. Claro. Tem que haver, acho que, uma atitude ali do casal, né? Da vontade de fazer aquilo dar certo, da vontade de melhorar. Ela não falou se ele crê no Senhor ou não, mas eu acho que todos Esse aqueles que rapaz? creem... Esse com quem Não, ela o marido. fica? Não, o marido. Ah, o marido. Não, esse Esse não, humilhante com eu nem certeza. pergunto. Ele Agora, não se fica, o marido, porque senão, quem conhece a Jesus, não é que tem a obrigação de fazer, não é nada, mas tem a mais possibilidades. Oportunidade. Mas, meu Deus do céu, tem um mundo aos seus pés aberto para pedir ajuda de Deus. Então, eu acho que devia de realmente partir dela. E não mais no papo, mas no sentido emocional. Né? De resgatar o contato com o marido, de fato, de verdade.
Principalmente quando ela E está isso dá uma indisposição enorme, quem está vivendo esse negócio. Por isso que ela sente um vazio, só de pensar E aí em não preenche. ter mais essa relação que ela diz que se sente Que não péssima, preenche, mas que o ao mesmo camarada tempo não preenche, é dicotômico, confiável, como ela mesma falou. que a relação romântica só existe na Na cabeça, cabeça dela. dela. Quer dizer, é tudo fantasioso, mas ainda assim, ela está vendo a vida dela como um vazio tão grande que esse negócio chega a ser melhor. Tá ruim mesmo. Na verdade, sempre fui uma pessoa reprimida. Terminei o meu primeiro namoro por ter tido intimidades. Na época chorei muito, pois gostava do rapaz, que hoje já é casado. Só que um pastor me aconselhou que eu terminasse para não chegar a ter relações sexuais. Isso se arrastou pela minha história de vida e num determinado momento quis experimentar tudo que tinha direito. Só que me envolvi com uma pessoa completamente sem Deus, sem pudor nenhum, mas que satisfaz o meu desejo carnal, apenas. E agora? Como eu saio dessa? Por favor, orem por mim, Com falem certeza, comigo, oraremos preciso de por ajuda. você. E estamos falando com você. Embora pareça doidíssima e pareça que o chão vai sair do seu pé e que você vai cair num vazio abismal, largue este homem imediatamente. Mas sem dó nem piedade. Sem dó nem piedade. Por quê? Se você mesmo já viu que esse miliante é incapaz até de corresponder a um sentimento e que ele não é confiável, e que ele só pensa em sexo, e para você para ele é apenas um pinico, pinico, né? Que ele despeja ali e pronto. E você está de bom tamanho, porque vocês só se veem uma vez por semana, para ele é de bom tamanho, ter uma E agora não pessoa tá nem gratuita, satisfazendo, né? Ele já quer um banheiro gratuito. noites não sei aonde. Não, mas isso é para isso misturar só outras pessoas, isso é uma um swingada que ele quer acréscimo dar. daquilo que ele já conquistou É, com ela, entendeu? claro. Como ela é uma pessoa retraída, tem se aberto. Aí ela tem descoberto coisas novas. Só que são coisas dele que para ela começaram a surgir. E ele agora está passando dos limites, ele está realmente se mostrando. Então ele quer Pra ele é normal, as coisas né? mais fortes. Entendi. E ele acha que já que ela abriu espaço, posso mais um pouco. E ele os vai homens se enganam com essas mulheres que devagarinho. querem vender o papo de que querem De que só querem sexo. só sexo. E não consegue. Que tolinho. Não dá para administrar, entendeu? Não é nem mais o caso de falar assim, ai meu Deus do céu, as mulheres são tão enganadas porque não sabem que os homens querem só sexo. Mas e os homens que não sabem que a gente não quer, só quer romance? É. Né? O sexo é uma consequência daquilo que preenche o coração. E o seu Não é- desejo será para o seu marido. Não é uma coisa assim Um, para não precisa ter dor, não. para Basta desculpar. um. Mas o que aconteceria, assim, com, vamos dizer, com qualidade para esse rapaz, era se ele tivesse várias. Pegasse uma e só não visse nunca mais, entendeu? Quando se mantém uma relação de toda semana veja. Mas o camarada Cria- faz os não, cálculos comigo. tô falando Dependendo assim- da idade que ele tenha, se ele vê ela uma vez só por semana, eu não sei se é na quinta, mas pelo menos Com segundas, certeza. terças e quartas. Não, eu tô falando no sextas, sentido de sábados e mantê-la. Eu tô dizendo no Ah. sentido de mantê-la. Sim, todo Aí mundo sim faz. cria nela a tal da fantasia. É. Porque se ela fosse uma piriguete, vamos colocar assim, que pegasse só para sair mesmo, tô nem aí, saio dando, Uhum. ela não ia ficar com esse cara continuamente. Ela ia Ela ter já teria vários. outro, Ela ia ter tem, vínculo, você né? entendeu? Claro, mas é o Não tal é. negócio. Não é isso que Não a é mulher isso, quer, entendeu? rapaz. É. Ela fantasia um romance. Então ela se mostra, eu posso, dou conta disso, no final das contas não dá conta de nada. E ela Não, caiu não é. numa baita de uma armadilha por um momento que o casamento dela, as finanças, tudo já estava ali. Eu faço um Aos teste tremores. com ela, pra ela acabar com assim, eu não consigo acabar sozinho. Então a melhor maneira, quando você não consegue acabar, é borrar a parada. Chama o. Como é que se borra uma parada dessa? Pega o telefone do humilhante, liga pra ele todos os dias. E fala assim, escuta, mas a gente não vai começar a namorar firme? Ele vai sumir, Não vai né? chegar Escuta, mas não ao vamos? final dessa Não semana. vamos namorar? E aí? Quais são suas intenções a meu respeito? Pergunta as intenções desse chupacabra. Aí faz um exercício mental de pensar que está saindo Com alguém? do menino, do casamento dela, tá pegando só as malinhas, ok? No máximo a necessaire. E indo junto com esse chupa-cabra e batendo na casa dele com a malinha, com a necessaire, dizendo eu vim para ficar. Mas E ele é agora você casado, imagina- Adriana. Ah, ele é é casado.
Então vai para um motel mais próximo da casa dele e faz a mesma coisa. Vamos fazer uma moradia próxima para E poder diz, ter olha, contato tô mais... esperando você contar para sua esposa pra gente ter um futuro junto. Adriana, mas e se no caso aqui, o rapaz... Rapaz, ela vai ver quem de fato é esse camarada. aí, de Esse repente, não tem nem exercício é essa só proposta. pra mente Pra mente dela, entender. já que tá achando que é um vazio ficar do lado do marido, vem em 2 semanas qual vai ser o buraco negro que vai A ser importância ficar também é do saber lado qual foi a desse cara. proposta dele com ela. Mas que proposta? Porque tem, às vezes acontece do cara se propor, olha, eu sou casado, mas quero ter um... E aí ela vai. Ela tá sabendo onde ela tá outro pisando. dia a gente uma outra respondeu história. uma cartinha A aqui gente de não uma sabe. pessoa que ficou assim 10 anos, né? Não, tudo bem. Ficou sendo amante Mas, de um outro por mas 10 era anos. diferente, o espírito era diferente. A gente vê o espírito desse Com cara certeza. aqui. Sim. Isso aqui é negritude júnior, meu filho. Esse espírito aqui Tadinho. é júnior porque é realmente... Esse nome eu nunca vi um nome melhor, sabe? Para buracos negros insignificantes e Tadinho imaturos. do grupo. Júnior. Ah, eu sinto muito, mas é um nome ótimo. Não tem nada a ver com grupo, não tem nada a ver com nada. Mas, Adriana, o que eu quero pensar é o seguinte: vai que de repente esse rapaz só a procura mesmo uma vez por semana, mas ela que quer procurá-lo mais vezes, entendeu? Mas é isso preencher. que aconteceu. Ela fantasiou que ia ser uma coisa emocional. Sim. Uma coisa emotiva. É, uma mas coisa- agora ela já teve a Então, notícia dela exatamente. mesmo. Quando a pessoa tem a notícia Isso é o por importante. si mesmo, Se as que o escamas lhes camarada é um caíram humilhante, dos olhos. que não vai sair dali, E que não, ela ela não já quer sabe. aquilo. Agora, ela não quer largar essa aventura sexual que, de repente, quando ela está lá, ela finge qualquer coisa, do que voltar para o marido que deu esse descolamento. Agora, descolamento com Deus, às vezes acolamento. É, Amém. muitas vezes. Então, eu acho que ela tem que tentar uma coisa séria na vida dela, para você não ficar mais perdendo tempo, nem se estraçalhando. Detonando. Em né? primeiro lugar, livre-se deste homem e não ache que você vai perder nada. Nunca ninguém vai conseguir separar você de você mesmo. A não ser que você queira me esgalhar na mão desse cara. Migalha é ótimo. É. Né? Ela vai perder a alma, vai ficar misgalhada. E a sorte dela, como diria a Bá, É de ser de Deus. é Isso porque não tem Deus menor- está aí. É, porque É. ela não vai conseguir chegar ao ponto de ser misgalhada. Porque É, ela se já Deus foi quiser, não. alcançada Se no Deus cutucar quiser, não. de Deus, né? A importância do cutucar de Deus para mim vai ser sempre... A sua importância, o seu... Como é que é aquele negócio que eles cismaram, que é a coisa mais importante? Santo grau. Uhum. O seu santo grau não está com este homem. Entendeu? O seu segredo da sua felicidade não está em ter essa relação com esse homem. Então saia fora o quanto antes, em nome de Jesus. A gente tá Amém. aqui pra te Né? apoiar nessa, né, Exatamente. nessa verdade que é... E, ó, Exatamente. vou te dizer mais uma coisa. Se você não conseguir sair, pode ter certeza. Alguém vai te tirar. Amém. Alguém vai te tirar. Amém. Amém. Tomara. Amém. Porque não pode lutar contra a verdade, É. né? Lutar contra a verdade é pular, como é que o Caio fala aqui de manhã? Pular de ponta na espada. Não é isso? É, aquela de expressão? cabeça. Pular de cabeça na espada. É morte, é Cuspir certo. contra o vento, né? Vem direto na Volta. cara. Ai, não fala né? disso não, que eu tenho memórias terríveis de construídas contra o vento. É isso aí, Claudinha. Então a gente espera que você tome decisões e depois conte pra gente, né, Adriana? E converse com o marido, fale, olha, eu estou absolutamente frustrada. A gente não sabe nunca se a pessoa deve ou não deve falar a verdade para o marido, dizer, olha, eu estou Esse inclinada. tipo de coisa é. É muito difícil, só a própria Só ela que pessoa vai deve poder saber. Eu acho que avaliar. ela Ela sabe deveria quem o orar marido é, né? bastante, exato. Ela tem que Mas saber eu o que acho ela que esse quer com casamento esse está marido. precisando de um tranco. É o que ela É. quer com esse casamento. Esse marido já deve estar de saco cheio de viver com essa mãezinha. É. Mãezinha que interfere o tempo inteiro. Então, ela Precisa devia de começar mudança, a limpar, é. radical. A gente Radical. acaba se acomodando às vezes, Vai né? E aí surge acomodando uma no outra coisa que não xoxo. é vida, não é bom. E a gente vai indo assim, achando que está aproveitando o melhor de tudo. Infelizmente, as mulheres só conseguem se sentir mulheres na mão de homens. Isso é uma pena, né? Infelizmente. Mas Deus ensina a gente a se sentir mulher na mão desse grande Deus que nos Amém. fez mulher e ninguém tira isso. Não tem Amém. doutor que dê jeito, rapaz. Seria É muito verdade. bom se ela Vamos- pudesse ouvir aquela pregação do Caio. O Senhor é meu marido? Não É, esse Isaías nome? 54, é. 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 Viu, Cláudia? Se você puder entrar, já está no On Demand.
fantástica, VTV. vai te dar, eu acho que vai te dar uma alavancada coragem, aí. um breath of fresh air, né? Como diz, uma soprada E também do o que eu espírito acho de também ser muito próprio para ela é ler no site esse que está bombando aí, o ciúme do Espírito Santo por nós, outra. onde ele diz que o ciúme do Espírito Santo por nós não tem nada a ver com o nosso ciúme humano, porque Deus não é maluco, não é doente, não é adoecido. Ele não tem, por exemplo, ciúme do seu namorado, mas de como você namora, né? Ele não tem ciúme daquelas coisas que você gosta, mas ele tem ciúme do jeito que você gosta das coisas. Se é um jeito escravizado, se é um jeito que traz morte e não vida. Porque ele tem ciúme de tudo aquilo que nos traz morte. Por isso Jesus nos deu a vida. Então ele não é contra a sua felicidade, ele não é contra a vontade que você tem, o desejo que todas nós temos de estabelecer isso. Nós somos mulheres e queremos nos sentir como mulheres. Mas homem nenhum tem a capacidade de tirar isso da gente e homem nenhum tem a capacidade de colocar isso na gente. Ou a gente conquista isso porque nós temos, isso é um dom de Deus, ou então a gente vai ficar procurando no lugar errado, bebendo de fonte que não é a fonte da vida. Amarga que leva à morte. E você vai lá temos nas mais? reflexões, Cláudia, no site, entra em reflexões, tá bom? E procura o texto sobre o Espírito Santo lá. Ciúmes do Espírito Os Santo. ciúmes do Espírito Santo. Essa Bom, a coisa gente- do nome é engraçado, né? Falou Cláudia aqui umas 3 vezes, eu já me achei, já me olhei, já me... Também Comigo, é pode pra mim, ir eu vou e ler lá, o vou lá texto, dar tá? uma... Com certeza. Faz bem. A gente tem o e-mail do Francisco e ele está agradecendo pelo programa. E são as cartinhas da semana passada que a gente não conseguiu terminar de ler. O Francisco só faz uma pergunta aqui, mas Francisco, a gente queria que você escrevesse de novo. Que você pergunta assim: gostaria de saber se algumas pessoas, por limitação psiquiátrica, poderiam estar mais vulneráveis. Né? Então seria bom ele explicar qual que é a pergunta Se dele. uma pessoa Com limitação. Com limitação limitações psiquiátrica, psiquiátricas, poderia mais estar vulnerável mais às coisas. vulnerável. poderia estar mais vulnerável? Ele Quer dizer, só é uma coloca pergunta vago-simpática, É, né? Embora seja simpática, é vaga pra caramba. é. Então, totalmente vaga. É óbvio que pode estar mais vulnerável quando tem Qualquer tipo de limitação. qualquer tipo de Até uma limitação gripe deixa a pessoa mais mais vulnerável, né? limitada. É. Uma bolha no pé, por exemplo, que eu fiz outro dia. Pronto. E a minha filha falou assim, não tá aqui. Vai caminhar de sandálias. Não posso nem Sandálias dizer a marca da havaianas. sandália, porque é aquela boa zona. Mas me fez uma bolha desse tamanho no pé, fiquei limitada. Fiquei uma semana assim. O menino tem que mandar pra gente direito o que é que ele está passando, o que ele está sentindo. É. Mas é óbvio. Agora, não precisa ter nada psiquiátrico para a pessoa se sentir limitada. Vulnerável é a palavra que ele usa. Vulnerável? Ih, vulnerável então, É, minha filha. pior Basta ainda. o vento mudar de direção e você já está vulnerável, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Isso. E é por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. consumidos. Porque senão, minha filha, mudou a estação, nós estaríamos todos na mão do diabo. É. Vamos lá. Uma cartinha da Ana, muito bonitinho o e-mail dela. Ela diz assim: a paz, meninas, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: moro em Cabo Frio. Uma vez por semana preciso ir ao Rio de Janeiro, pois tenho negócios para tratar lá. Normalmente eu vou sozinha, mas não me sinto só porque eu coloco o dribate. E a gente vai com ela. E eu aprendi a amar o dribate. Parece que estou aí no meio de vocês. É muito bom estar com todas vocês. Que Deus abençoe a cada uma. Parabéns pelo programa. Parece não, ela tá mesmo, né? Recebemos, né, a bênção dela. É verdade. Mas olha pra frente quando estiver dirigindo. É, rapaz. com Nada de certeza. ficar olhando aqui pra Karine. Eu já fiquei me preocupando, Olhando sei pra lá, Cláudia, como é que fica, né? filosofando. Só Não faça som, isso, não. como é que rola? Vamos lá. A Ana Paula, ela escreve assim para nós: olá, ontem depois de 7 anos de casamento, eu descobri a verdade. O meu esposo é narcisista. Já sofri muito. Minha história é cheia de fases de anulação, fases de brigas. Não, eu brincando gostaria de perguntar intimamente para ela se ela demorou 7 anos, porque narcisismo É uma coisa coisa que você vê na hora. No dia seguinte, você acorda e tá lá o cara Cara, pintando o os cabelo, você fazendo escova acorda e vê o progressiva. espelho. É Escovão. terrível. Ui. Ai, ai.
Bobão. Tá. Só pela misericórdia de Deus, eu ainda estou casada. Tenho 2 filhos lindos. Graças a Deus que tem cuidado de mim. Todos de minha Ó, família... vamos combinar? É. Tudo é pela misericórdia de Deus. A gente Tudo parte é pela desse chão, misericórdia né? de Deus. Acabou de falar Pronto. pro Francisco, Pois falando é. pra Cláudia, falando pela pra cada uma misericórdia. de nós. É verdade. Mas, Então, vai lá. Todos de minha família me sugeriram a separação, mas eu optei em lutar pelo casamento. porque todo mundo também vê ele como um narcisista? Como que a família já tomou essa decisão por ela? Ela reclama muito com a família? É, A ela não família está de explica. acordo com esse diagnóstico? É, não explica. Explica. Gostaria de conselhos de como devo ser uma mulher sábia diante de um homem narcisista. É a pergunta dela. Como devo ser uma Cobrindo mulher os sábia? espelhos da casa. Primeiro, né? Tô brincando, tô brincando. Comece por aí. Creio que Deus é poderoso para transformar vidas. Hoje Deus É, mas isso é um problema mais profundo que a gente pensa, né? É. Essa coisa da egolândia. Tem a ver com muito insegurança, Egolândia, não? rapaz. Segurança? Só tem, totalmente. claro. Totalmente. Não, né? É uma coisa tão engraçada. E, É outra ela fala aí moeda. alguma coisa de superioridade, não é? Deixa eu terminar aqui de ler. Hoje Deus realizou um... Paul Tonier que fala muito isso nos Fracos e Fortes. No finalzinho do livro, primeiro ele te descreve todos os fracos, os comportamentos, Todos os os fortes. porquês, depois todos os fortes, comportamentos e porquês. E no final da coisa ele só vira a moeda e fala assim, olha, isso aqui tudo, minha filha. É porque nós pecamos e carecemos da glória de Deus, porque tem gente com a mesma semente, ou dá isso ou dá aquilo, entendeu? Mesma semente de insegurança pode gerar uma reação forte, como pode gerar uma reação fraca. Desse homem, a reação forte É só externa, o- né? É o narcisismo. É a metade do Facebook. Eu botaria até mais Então, um pouco. exercitando a coisa de se fingir fortes, É. alegres e confiantes. Vamos lá. Então ela diz assim, creio que Deus é poderoso para transformar vidas. Amém, eu Hoje, também creio. Deus realizou um grande sonho de uma linda casa com a minha família. Claro que o meu esposo tem seu lado bom, mas tenho muita dificuldade de lidar com essa superioridade. Narcisista tem o seu lado bom. Todo narcisista tem o seu lado bom. É como dizia um grande amigo meu, que dizia o seguinte, ele é uma boa pessoa, que estraga o meu caráter. E não Todo é? marido ruim Tem tem o seu lado bom. Pois é. Por que você tá E rindo da todo cara? marido bom tem seu Pensando lado aqui num ruim. lado oculto, Rapaz. entendeu? Mesmo que esteja Sim, um lado vamos lá. oculto, é um lado Isso bom. a gente faz aqui, muito que na brincadeira, mas é para as pessoas esvaziarem um pouco o drama de cada problema. E ficar apenas com aquilo que tem que resolver. E ter confiança em Deus que vai resolver aquilo. Porque se ficar insuflando no problema, o problema cresce e fica com aquela cara de, entendeu? Vamos esvaziando, rapaz, porque a gente não tem tempo hábil debaixo do sol para ficar insuflando as ideias que o diabo dá. Então, manda. Aí ela diz isso, talvez vocês precisem de mais detalhes, não sei, Sim. obrigada. Sim, mais detalhes. Sim, se a gente tivesse aqui a proposta de analisar a coisa profundamente. Isso aqui é na pura fé de achar que o Espírito Santo, com uma frase, porque o dribate também é um momento muito frasista, né? Uhum. E com isso deu germinar uma libertação no coração desse povo. Assim como faz no nosso. Não precisa ser, né? Eu acho que eu acho que só esse Uma fato da missa gente inteira. tentar enxergar, porque quando ela coloca a superioridade, né, que ela não dá conta de lidar com A isso, superioridade dele. porque é uma falsa eu gostaria- superioridade. claro Então que assim, é. ela não tem que lidar Mas com só que a incomoda. superioridade, ela tem que enxergar que não é superioridade. Isso já é um Exato. princípio ótimo. Se pra ela enxergar. Porque. enxergando isso, quando você vai você ver além do enxerga- narciso que ele é. Exato. Por quê? E ele não vai Porque conseguir. ninguém sabe falar assim, meu Deus do céu, eu passei dessa fase, então eu vou fazer como Jesus faz, que ele me indicou de tratar essas pessoas como pequeninos. Como é que você trata uma criança de 5 anos de idade, 4 anos de idade? Como é que eu trato meu neto? Quando ele diz, vó, olha lá, vou atirar ali, pum, e atira 5 metros do alvo, eu vou dizer, poxa, que maravilha, você está muito Acertou. melhor, não sei o quê. É ou não é? É. Porque é um pequenino, então você não vai ficar disputando com o pequenino. Se a gente tiver as Medindo misericórdias forças, né? diante de Deus
de não congelar a pessoa só porque ela tem 1,70 m, mas saber que dentro dela alguma coisa não se desenvolveu a ponto dela ainda ser um pequenino e tratar ela com a misericórdia de um pequenino, como a gente trata uma criança. Se uma criança vem, agora eu lembrei de uma coisa horrorosa que aconteceu comigo, não querendo dedurar a minha família, nem nada, nem ninguém, porque eu amo de paixão, se foi só um deslize, porque duas pessoas estavam tão felizes de estarem juntas que estavam se masturbando verbalmente, que foi me lembro, deu pique-ruxa, pequenininha, com um probleminha de matemática, que eu não sei se era uma continha básica, uma coisa assim boba. Agora, é incrível como Deus, desde cedo, eu me lembro de raciocinando a respeito das pessoas e das almas. Que coisa engraçada. E eu meu pai era um médico supra-sumo, já morreu. Então, tá? Lá de cima ele está me entendendo perfeitamente. E o meu avô, pai dele, que era um outro médico, supra-sumo da sumidade do supra-sumo. Aí eu estava passando pelo corredor com meu caderninho, com uma dificuldade numa continha besta, leia meus lábios, besta de matemática. Aí eu cheguei, assim, olhei para aquelas pernas compridas, os dois eram altos, e eu olhei para ele e falei assim, pai, eu não estou conseguindo fazer essa conta. Aí ele olhou para o caderno, aí eu olhou para o pai, porque os dois se adoravam, ficavam naquela masturbação crônica, era uma coisa incrível isso. Aí um olhou para o outro olhou para um, aí eles riram assim, eles estavam indo para a sala, aí eles riram assim, se você não sabe fazer essa, e a raiz quadrada disso? Em vez de me ensinar a conta, Por além. Chegou você no segundo grau. complicaram a conta, me passaram pro Ensino pré-vestibular. Já estava sendo ensino E médio. eu não tinha nem altura para chegar nos joelhos dos meninos. Não Quer tava dizer, nem na quem era a primeira criança série. ali? Os outros. É uma coisa impressionante. Agora eu olhei e falei assim, meu Deus do céu. O Dois que eu homens vim adultos, fazer aqui, né? dois médicos. Quer dizer, um tem que se Mostrar completar no outro para... Tá acima de todo e Tem qualquer gente suspeita. que faz isso o tempo inteiro com as pessoas vivas. É uma coisa impressionante. Não Basta ver, você quer necessariamente as testar uma criancinhas, pessoa, né? pede para ela te ensinar alguma coisa que ela saiba. Tem gente que tem tanto ciúme do que sabe, e também tem tanta inveja se você passar a saber, que ele vai te ensinar da maneira mais complicada que existe. Você conhece os bons professores quando eles realmente querem Que você e aprenda. desejam passar aquilo que sabem da maneira mais simples possível. Ensinando como se você tivesse 5 anos de idade. Mesmo que eles fossem me ensinar uma raiz quadrada, teria que ser como se eu tivesse 5 anos de idade. E não pegar um probleminha de matemática, que se eu levasse para minha empregada, ela teria feito mais rápido. Quer dizer, aí eu pergunto, aonde está a vantagem dos dois terem... Papai era mestre, era doutor de faculdade. Quer dizer, se pegar um camarada desse que se acha superior, o problema é que muitas vezes ela deve ter dificuldade com o esnobismo da pessoa narcisista. Talvez. É nisso que todo mundo esbarra. Ninguém consegue falar, que paz, o camarada é narciso porque ele é inseguro, tadinho, né? Tão inseguro, coitado. Vou até deixar ele esnobar um pouco e depois mostrar o ridículo aos poucos, que é para ele não cair duro. Não, fica se sentindo provocada por aquela esnobação. Como diria meu ex-marido, comendo a alface do camarada. Come a alface Você vê que da narcisista, pessoa. muitas vezes, nem aceita o elogio como ele vem. Ele quer melhorar o elogio. Verdade. Ele quer que você melhore o elogio que você fez a ele. O elogio foi muito baixo. Isso é um saco, cara. Ou ele desconfia do seu elogio, achando... será que ela não está me tirando onda, não? Eu tava Uma coisa que também é sem fim, tá? Ela é sem fim. É sem fim. Quanto mais você alimenta, é um monstro que o Caio sempre fala, mais mas necessita assim, de que a coisa se ela já tem seja, 9 anos, entendeu? 7 anos de casamento, 7 anos. Se começou com o continua a ler espelhinho o restinho básico. do e-mail dela. Se começou com o espelhinho básico, daqueles que a gente vai Aquele virar pequeno. um mega espelho de teto, de Essezinho. quarto. Não, Começa se assim. começou com esse, Começa esse. ele começa É. assim, ó, pequenininho. Esse pequeno, De que é repente só pra- você tá vendo só pros Você lados, tá vendo, né? você tá vendo espelho no teto, espelho na parede, espelho no chão, espelho. O cara É. anda é por
ele explica. E a Mas o que ele quer mesmo é espelhar em você uma coisa que ele não é. Ele quer que você veja ele de um tamanho GG. E é muito engraçado. Extra, O gente. narcisista, Extra, gente. o cuidado dele com as unhas, eu acho muito interessante. Eu já vi pessoas assim. Porque E ele tem também. cuidado com as unhas? Ela Não, tá aqui não. colocando- Esse caso não. O narcisista sim, em geral, sim. ele cuida das unhas, que é uma coisa. Ah. E também quando ele tem as preferências dele, porque o restaurante que ele frequenta é o melhor da cidade, o cabeleireiro dele é o melhor, tudo dele é o melhor da cidade. É muito engraçado isso. É muito engraçado. Você não pode competir, não. O meu também é bom. Não, quem disse? Não pode. Né? Eu já li tudo. O e-mail dela Mas termina eu assim. acho o narcisismo mais acirrado quando é aquela coisa do selfie mesmo, sabe? A grandiosidade Acho do que selfie esse que não é que é o- cessa. Não é nem ligado a coisas, nem a não. manias, nem Tá a na nada, pessoa. não. É a alma do camarada que é... E se você entrar, você conseguir abrir uma brechinha nesse ser, você vai descobrir o tamanho da insegurança da criatura. E você consegue, às vezes, né? Até, sei lá, como ela pede para ser uma mulher sábia, eu acho até que ajudaria muito a ele, porque ele só vai viver numa mentira até quando? Até que acabe Ela o mencionou Facebook? se ele é cristão, alguma Não, coisa não assim. falou nada Mas disso, continua a ler da parte que você leu, que é que a superioridade dele incomoda muito ela. Ela diz assim, claro que o meu esposo tem seu lado bom, mas tenho muita dificuldade de lidar com essa superioridade. Não encontrei no site nada especificamente sobre isso. Eu gostaria até que ela nos escrevesse novamente, dizendo como é que ele manifesta isso. Né? E a respeito da Essa família também. superioridade. Como que a família Enxergou, Já- né? chegou E já deu ao a veredito, receita né? para se separar, é. né? Então, Agora, ele pode ser apenas um cara chato, né? também. Cara que se acha, né? Então ela precisaria escrever pra gente com mais detalhamento, né? A gente espera, né? É. O nosso tempo já está quase acabando. Já é Agora, hora. isso precisa de sabedoria quando se trata de homem e mulher, e principalmente quando o coração da mulher tem todo o amor para dar, Eu ia que eu dizer. não sei, ela tem que avaliar se é o caso dela, porque esses problemas assim são delicados e a pessoa precisa de tato, Tato, ela quer isso para sabe? poder A lidar com esse sabedoria do casamento. tato, para também não ficar aquele fura-balão o tempo inteiro furando balão, porque fazer acupuntura em narcisista ele esvazia, né? Então, Eu conheço um acupunturista. Na verdade, ela Um tá contra. narcisista que faz acupuntura. era bom ele voltar as agulhas para si. Mas você ter que ficar o tempo inteiro sendo grilo falante de um marido é muito perigoso. É, Então ela tá tem que pedindo entregar ele na mão sabedoria. de Deus, pedir realmente essa sabedoria de Deus, porque ou você é a mulher do cara, ou Vai você virar então é a mãe. psicóloga do homem. E é isso que eu queria. E ser psicóloga de marido não dá certo porque eles louco. não Não, ser aceitam. Não psicóloga é nem de- que não dê certo, é que eles não aceitam. No Aí já vem o relacionamento é narcisismo complicado. feminino. Mas é uma diferença dessa história para outra. Né? Enquanto total. essa, pelo menos, está pedindo sabedoria para lidar com uma situação, porque ela não quer perder esse casamento, não Ela quer resolveu, fazer o que ela optou em lutar ela tá pelo optando, casamento, né? Por lutar por ele, pelo casamento em si. A outra não toca nisso, né? Ela não se propõe, ela não se coloca, pelo menos nessa condição. E isso é um diferencial, Com certeza. né? Dessa mulher Que tudo ela já indo tá, contra, né? A família Ela já tá- falou larga a mão e não sei o que em 7 A anos. necessidade dela é ela superar tá- isso para poder continuar e ir adiante. E mesmo isso sendo- você me fez lembrar com esse seu comentário, Karine, de que às vezes as pessoas se precipitam em desabafar com a família coisas que elas nem têm de verdade certeza, porque aí desabafa, faz aqui É, todo mundo a reconciliação, reconciliação. aí o povo fica todo contra o negócio, e aquele contra começa a Exato. bagunçar Peso. aquilo que a pessoa está fazendo, aí briga de novo, tá vendo, não falei? Aí fica um Se mete, é desgaste. complicado. que E a parte você- boa que ela falou, ele tem, como é que é a frase Ele tem uma que ela parte falou? boa. Tem Isso a família dela não vai enxergar. enxergará jamais. Não, a parte boa é que ele deixa a penteadeira toda arrumadinha. Tô E brincando, também- amiga. Só E pra também, descontrair. É, e claro. também guarda estojos de unha no lugar. Pois é. Fim da picada. Antes o É, narcisismo fim da fosse picada. isso. É verdade. É claro. Não, então, fim da picada. O fim da picada hoje, Que isso? Atenção. A imposição. vai começar com Karine Karine. Kim.
Ai, ai, ai. O fim da picada, eu vou falar com vocês. Olha que mansidão, gente. Minhas Olha que amigas. mansidão depois daquele fora que ela me deu. Olha como Ela eu veio gosto falando de- isso no carro. É, né? Que a Cacau não viu, né? Adoro, adoro. Vai O lá. fim da picada é existirem pessoas Isso. que têm a capacidade. Imagina se ela falasse assim, o fim da picada é existir em pessoas. Pronto. Eu ia completar. Ponto. Vai. É o problema da que tem essa pontuação. capacidade de tanta mansidão e tanta grosseria, ao mesmo saindo da mesma fonte. Como pode isso? Tiago já falava assim, meus irmãos, não é bom que isso seja dessa forma. Uma forma... Uma fonte não pode Não, jorrar não água. vem não, porque você não estava com essa energia. Você estava com a energia da fliceta de não ter o fim da picada. Entendi perfeitamente. Lá vem, tá vendo por que que eu amo essa criatura? Porque ela, até quando eu... Quando eu tô contra, ela vem em defesa. Você né? vai dar o fim da picada ela ou não me vai? defende. Vai o dar fim o- da picada sou eu hoje. Ah, não aceito. Aceita? Porque, olha, pra vocês... Não. Do lado, não é pra lá, é porque eu tô querendo me ver, olha, falando em narcisismo. Eu quero... Eu Ah, hoje, ela hoje tá. Não, ela tá que tá legal. E aí? Porque a gente... Não me tira do fio da meada, não. Já gente. tirei. Eu sei que eu já tirei. É, pra vocês verem que aqui rola de tudo. Não, Rola é na falta boa. de educação. Eu não sei vida porque de que mim. é... Não. Entendeu? E você... E a gente arrepende mesmo. Pede perdão. A Adriana me perdoa. Eu não aceito isso. Porque eu não Você vai levei me a perdoar, sério. Mas eu levei. Não, não Sabe perdoo por quê? falsamente. Porque a Não Adriana... perdoo que não deixa eu precisa falar, perdoar. ouve, Esse negócio de perdoar não filma a falsamente é Adriana. hipocrisia. Porque- deixa eu fechar a Corta o janelinha. microfone dela. Deixa eu É. fechar a janelinha aqui. Quem tá falando sou eu. Tá bom, falou. Pra eu não ter que ser outra grosseria. E ter que, de novo... Por que faria? Tá na A fonte ponta da aqui língua, não tá só chegou a esperando ser pra pura, sair. entendeu? Falou. Porque a Adriana dá linha, sabe? Ela dá linha. Ai, minha E filha. agora eu tô vendo que eu não posso ir na linha dela. Vai, eu dou linha pra Porque ela Pipa. dá linha e ela sabe onde que ela para. E agora eu tô vendo que eu não sei onde eu paro. Mas isso que é o engraçado, Sem medida, cara. né? Então você quer ver. Isso Você que é quer ver no fogo, né? Então é isso. É gente que não sabe os seus limites. Não, é dar pro seu carro máximo, igual o Shell, entendeu? É. Ou ela Mas é eu essa? vou chegar lá com vocês. Qualquer um, né? Do lado de Não, lá, seu carro vocês máximo. vão Não, ver. seu Porque carro eu falei pra Deus, eu não largo igual Jacó. Bom, Não largo enquanto o Senhor não me abençoado. desse a bênção. De Isso. saber os meus limites. Então, é Amém. isso. Então se eu não Isso. voltar, Só Só que eu não uma entendi se eu não nada. voltar né? daqui 2 programas, você já sabe. Mentirinha! Mentirinha, que ela vai viajar. Ela vai viajar. Você vai viajar. É, não Calma, fica mas dando... Fica o assim com o próximo povo programa não, eu hein? ainda estou aqui. Ai, ainda bem. Ainda bem. Um beijo. Um beijo. Mas você falou o fim da picada? Ela enrolou, Não, gente, ela enrolou. disse que é ela mesma. Sou eu, ela tá seria- tomando Ah, tempo é, de conta que tá, ela não tá entendeu, bem. só pra não ficar, entendeu? Chato. Ai, Só meu pra não Deus. ter que perdoar. Só pra não ter que perdoar. Só pra não ter que perdoar. Mas tudo É. bem, ela vai acertar contas. Eu não sei quem inventou Eu esse negócio estou de perdão, livre. não. Eu estou livre. Certo. Vai ler o Enigma Então tá. da Graça que fala sobre isso, rapaz. É. É, vai. E aí, você? Qual é o seu fim da O meu picada? fim da picada vai pra televisão, pra Jornal Nacional É. e BBB. Ai, gente, No pelo BBB não amor precisa de nem Deus, explicar, né? mas Jornal Nacional pode o quê? Por favor, né? BBB ninguém merece. A Não, Bá a colocou- NET fica me mandando mensagem, você pode agora assistir a reprise, o BBB tá liberado e não sei mais o quê. Por que não me manda um programa Dr. House, que eu adoro, liberado todos os dias da semana, a reprise? Ah, por favor. Que a necessidade de ser humano é outra. E do Jornal Nacional foi por conta do prédio lá do Rio que caiu. E eu fiquei abismada de ver a quantidade de entrevista mostrando a preocupação do repórter, das pessoas em si, pelo prédio que caiu. O prédio, É. a cadeira, o móvel, o armário, 30 anos de um consultório. Gente, morreram pessoas. É. As pessoas esquecem disso. Isso para mim foi, sabe, o fim mesmo da picada. Uma coisa absurda. Tanta coisa para ser falada, dita, as pessoas estarem, né, direcionando. E aí chega que parar com o BBB. Da porcalhada que é aquilo. Então, agora, já que isso aqui é um dribate e a gente nunca leva a sério que é um dribate para embolar aqui e a gente sair na mão, entendeu? Este princípio filosófico que
que você está me contando, que eu concordo inteiramente, que eu vi nessa coisa do prédio caindo, uma senhora, claro, tudo bem, a gente entende, mas podia falar isso daqui a 300 5 meses, anos. ou 300 Quem sabe anos, os descendentes 300 dela anos. pudessem lembrar disso. que dava muito sentido, porque o prédio dela, que era um prédio mais baixo, tinha caído, porque era um prédio dos anos não sei o que lá, arte 50, deco, entendeu? E coisa. Mas isso, você vê que qualquer impacto que chegue aos humanos, eles têm diversidade de pensamentos impressionante. Complicado. Se você fosse entrevistar 15 ali, você ia ficar chocada, como um ia... Tá preocupado As mães com uma... que perderam suas filhas estavam lá assim, ó, É. olhando para o prédio. Né? E essa já estava com pena dos familiares que perderam seu imóvel Art Deco. E o Kiko? É uma espécie de dor, é uma espécie de perda. Mas não é comparável com aquilo que estava acontecendo em vidas humanas. Claro. Neste sentido que eu introduzo agora a coisa do cachorro que aconteceu Eu semana vou passada, porque deixar ela a disse coisa do que cachorro ia pra meter o pau depois. da coisa do cachorro. A coisa do cachorro? cachorro eu vou deixar para Cachorro depois. que a Aneudóxia trouxe aqui, dizendo a mesma coisa. Olha, tudo bem, tá? É ruim maltratar cachorro. Agora, tem criança morrendo na rua, sendo estuprada, sendo violentada, sendo coisada, sendo não sei o que lá. E a Cláudia prometeu que hoje ia falar em prol. Na verdade, eu disse que eu ia comentar. E eu gostei muito do comentário, mas eu tô dando liga. Ela tá soltando Tô ali. dando liga. Você faz o seu Porque filho ela da fez um picada. comentário muito bom. Que Porque foi? ela Ele vai Acha entrar- mais. Não, ele vai entrar como meu vai graças entrar? a Deus. Ah, é? Tá ótimo, eu espero. Fica calma. O meu fim da Calma, picada vai de carona com o da Cacau, porque é exatamente sobre o prédio que caiu no Rio de Janeiro em relação ao serviço público, ou a responsabilidade do poder público, porque eu vi hoje na televisão, na Prefeitura do Rio, mostrando a planta do prédio, a planta original tinha 15 andares. Ao longo dos anos, a Prefeitura foi autorizando construir mais um andar, mais um andar, Sem inspeção. mais um andar. Normalmente que os sem, índios- né? Entendeu? os Então a engenheiros responsabilidade de quem? É desse poder público que autorizou É isso. óbvio que é do Eu acho que poder. tem uma junção Então, esse é né, o de fim da picada. responsabilidade. Total. De E, irresponsabilidade. É. claro, sempre, né? Esse foi o meu fim da picada. Quando eles querem infelicitar a vida do pobre, eles são altamente burocráticos e pedem o documento do documento mas o que prédio- o pobre nem tem para dar porque não tiraram para ele. É. Né? Agora, num caso assim, filhinho, Libera porque é Agora, filho de fulano. então, Libera porque não, é amigo libera de porque esse ciclano. favor Libera aí porque pode esse favor pode voltar, virar não sei o depois quê, algo é. Pois é, muito mas você maior. pensar que você vai colocar 5 andares a mais num prédio, gente, rapaz, pelo é amor muita Foi coisa. planejado para Pensa, 5 é um andares a absurdo. menos. É um absurdo, né? Não, pois e é, é a Se irresponsabilidade saberem geral tantas coisas. desse país e essa adaptabilidade que a gente tem à corrupção. Aham. Acaba Não, em com 30 tudo. anos, quem autorizou? Em 30 anos eu não vou estar aqui mesmo, não vou estar por aqui. Não Se é, dane. todo mundo corrupto. Somos corruptos. Ele é corrupto, ele é corrupto. O fulano é corrupto. Mas tem gente corrupto. pior, vai fazer igual a história do marido que batia agora na tá mulher. se candidatando de novo, é mesmo? É? Será que alguém vai votar nele? Aí o cara Bomba. dispara bomba nas votações. Quer dizer, aí você vê aqui, cai Friburgo, cai não sei o que, cai não sei o que lá, os buracos estão lá até hoje. Você olha para o Japão, cadê? As pontes refeitas, as coisas Ninguém refeitas. está preocupado. E é um paizinho pequeno em relação ao É uma Brasil. coisa séria, né? Agora, a grandeza do japonês e a pequenez de espírito do brasileiro e essa virulência corrupta Uma coisa- é o meu fim da picada hoje. Virulência corrupta. Né? Fica todo mundo não esperando acabar com a corrupção, tentando fazer ela ficar mais elástica para que você consiga passar nos concursos públicos e entrar nela também. Você se caiba, né? Olha, é uma violência contra a minha pessoa, Posso entrar com o meu, contra graças nossa, a Deus? contra a vossa, pode. Vai. Graças a Deus que as pessoas se reúnem, entendeu, Dora? Para defender as questões. Eu falei com a Adriana porque é o seguinte, Adoro, não tem nada com isso, foi a Neudó. não É, importa, eu vocês não, todas Doxa estavam, eu faltou estava porque eu- sabia, Dê licença, vou corta o defender a Neudó. A Neudó microfone, faltou de Judá. propósito. Ah, foi Corta por o isso que a microfone, Neudóxia não Judá. veio hoje. deve ter sido. Aí problema como é que foi se o seguinte. diz aí?
Bicha, 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 bicha. Aconteceu o seguinte, tava eu em casa, liguei meu computador, estão as moçoilas aqui, falar do fim da picada delas, né? E aí a Aninha veio com o fim da picada, de que as pessoas fizeram uma passeata em prol dos cachorros e que tá todo mundo, né, percebe essa questão da violência. E eu já tinha visto uma pessoa comentar a respeito do negro e fazendo comparativo. Ah, tá. Quer dizer que então, se o cara que é negro se vestir de Yorkshire, ele vai ter algum olhar para ele. Eu fiquei muito chateada, primeiro porque eu crio Yorkshire, tá? Ah, pronto. E por falar nisso, minha cadelinha teve filhotinhos ontem. Ai, tocou Eu nos sou calos. vovó, tá? Tá bem. Só pra matar você. Gente, filma a cara Sua da avó é Karine. ótima. Triste, olha lá. Doida pra ter um. Mas, Vamos lá, Karine, vamos lá. olha, isso é muita maldade. Give me a cara. bucket. Isso é porque uma olhou a cadela e falou, nossa, que linda. E a outra tava assim, pô, quero um filhotinho, né, Karine? Eu não lembro Esqueceu, disso. eu vou gravar. E aí, o que aconteceu? As pessoas se reuniram e resolveram, né, irem, sei lá, em prol de alguma coisa, brigar. Eu estava falando para a Adriana que eu, como professora, muitas vezes a gente escuta. Poxa, a gente não consegue alcançar nada, a gente não consegue alcançar Que os não se nossos mobiliza, direitos. né? Mas Isso por quê? que- Porque a que é o seu gente ponto não é se esse. mobiliza. O problema foi que essas pessoinhas, donas de Yorkshire, donas dos cachorrinhos, resolveram se mobilizar. Infelizmente, existem os grupos que querem algo, mas que não se mobilizam. Então está na hora da gente fazer uma mobilização em prol de mobilização. Que é o que acontece quando o pessoal vai lá pela corrupção, porque todo mundo reclama. Pô, fica enaltecendo não sei o quê, mas ninguém briga pela corrupção. Mas teve É uma passeata contra a corrupção, você corrupção. vê que é assim uma murcharia. É uma murcharia. são 15. Mas as pessoas meia ainda se dúzia de 3 ou mobilizam, 4. né? Então, assim, o meu graças a Deus vai para essas pessoas que Que se mobilizam. se mobilizam. Não é querendo dizer que não, né? O restante está sem o olhar, tá sim, e precisa de gente que se mobilize. Então, se você está aí e acha que tem alguma coisa que precisa de mobilização, reúnam-se, né? Chame a galera Correm dos atrás. cachorrinhos. Não Você precisa soube. chamar a galera do cachorrinho, porque a Agora, galera do eu cachorrinho só vai brigar pelo aceito cachorrinho. plano de saúde para cachorro quando o governo der um jeito nos planos de saúde pra gente. Mas isso aí vai ser outra Porque questão aí, nesse sentido. aí é uma exploração. Mas é uma outra Exploração questão nesse violentíssima. sentido, porque é uma coisa que é particular, ela não é oferecida pelo governo, né? Não sei como é que estava sendo a questão que o pessoal estava pedindo e defendendo. Mas existe plano de saúde para animal, privado. porque existem Já tem problemas carteira de saúde. de trabalho. Mas existe problemas de saúde. Né? E tem carteira de trabalho para Por cachorro, animal, tem. cachorro que trabalha com resgate, com. Não, é sério. Não sabia, com não. res- Como Sabia, guia. não com falei na maior guia, gozação resgate. aqui. Eles Ai, têm, tem eles têm mal. treinamento, eles têm uma Põe. série de coisas. põe. Não chega a ser carteira de trabalho, mas existe uma função, né? Ele não é um cachorro pura e simplesmente para estar O ali. benefício fica pro dono, Adriano. Mas a questão da saúde do animal é sério. Eu conheço animal que tem problema de coração como você. É sério, gente. Não, claro. O animal tá ali. Aí se a pessoa tem a Óbvio. condição, vai matar a pessoa, vai brigar brigar, com vai ela. matar. vai- Você ouviu falar da população de Jeito, Belo mãe. Horizonte que se mobilizou em quê? relação à prefeitura de lá? Aí, E os vereadores, eles tinham planejado um aumento exorbitante para Pra eles eles de mesmos. salário. Aham. E a lei estava naquele prazo que o governador e o prefeito teria que ou vetar ou não. E se deixasse correr o Eles vão deixando prazo, correr pra iria poder garantir. naturalmente. E a população se mobilizou para o prefeito Pra divulgar, barrar a coisa. brigar, correr Só que atrás. aí tem, né, os preços que se paga politicamente por vetar o aumento para eles próprios e as Coligações? As coligações, parará. Só que a população conseguiu, o prefeito teve que vetar e não houve reajuste lá. E Eu eles acho que teve uma fizeram essa mobilização no Rio de mobilização pela Janeiro com internet. relação a uma favela que ia surgir, não sei, pelo Recreio dos Bandeirantes, ali por perto ai, gente, como é que é o nome do bairro Águas perto do... Claras. Não, Águas Claras. Fica no Claras Rio. no Rio de Janeiro. Como é o Lá nome? são águas escuras. Antes Hein? do Recreio, quem é? Antes do recreio, quem é Barra da Tijuca? Barra da Tijuca. Por ali, não sei, acho que era naquele caminho, iria existir uma favela. E aí a população que não iria participar como sendo compra de droga, venda, essas coisas, porque quem iria montar aquela favela era traficante, eles se reuniram, se mobilizaram e a favela não aconteceu. Eles continuam moradores de lá. Mas vamos repetir o bairro? Eu acho que não tenho Barra certeza. da Tijuca. Perto, não, mas mesmo assim, eu estou dizendo que não Tá, era a tudo bem. comunidade da Barra. Foi a comunidade pobre que se reuniu naquele Ah, local tá. e que iria ser tomada pelos traficantes. Ah, Eles se tá. reuniram e disseram que não. tá, E diferente. continuaram favela, sem
o Entendi. comando, entendeu? Sem o desmando, né, na verdade. Então, graças a Vai. Deus de todo mundo, porque eu acho que o nosso tempo Acabou, Já né? foi. Já já Finito. foi, né? Finito? Então tá. Finito, né? Então, Graças. só vou deixar aqui como aqueles pastorizinhos fazem, muito abençoados, que dê meu óculos. Tá, aqui vou deixar uma palavrinha. Que todo mundo quer as bênçãos de Deus e quer o Deus da bênção e pede bênçãos de Deus, né? Mas o que o livro da sabedoria nos fala, que é o livro de Provérbios, explica que tipo de bênção vem de Deus. E essa explicação está em Provérbios 10, 22. E diz o seguinte: a bênção que vem do Senhor, ela enriquece, mas com ela não traz desgosto. Amém. Então, quando você realmente ou for estivesse achando assim fora da bênção de Deus, veja se o Senhor não está te poupando de algum desgosto, que para você o nome seria bênção. Mas a bênção que ele libera enriquece a nossa alma, enriquece a nossa vida, leva a gente para o caminho do crescimento e da vida, e não nos traz desgosto. Amém. Amém? Então vamos Amém. desejar essa bênção. É a única bênção que a gente deseja, é a bênção que não traz desgosto. Amém. Então, portas abertas ou fechadas, se por ele abertas ou fechadas, são iguais por causa disso. Amém. Amém. Queridas, Amém. tem mais alguma coisa para falar para esse povo lindo lá que está vendo a gente? Um beijão pra eles. Então, beijo, beijo beijo, para beijo. vocês. Até Beijo, a beijo, próxima. beijo. Deus abençoe vocês. Amém. Beijo, tchau. Amém. Até o próximo Dribate, se Deus quiser. Amém. Amém. Troje, entschlossen, alle in Tor, in Trode. Trod, in Taurus, Achad, in Tolahanya.